Olá, que privilégio imenso estar aqui com você. Agradeço a Deus de todo o meu coração essa oportunidade. Que Deus o abençoe, que Deus esteja com o seu lar, com a sua família, que você continue comigo, que você compartilhe, que você deixe o like, faça um comentário. Vai ser um prazer muito grande receber você aqui. Muito obrigado. Perceber que você está sendo ouvindo e que pode ser abençoado. Que Deus abençoe você de modo poderoso. Amigo, nós estamos falando sobre relacionamento com Deus. O texto que estamos analisando durante esses dias é Gênesis capítulo 4. O texto fala sobre os irmãos Caim e Abel. E no texto de hoje é um texto extremamente importante porque fala da adoração, fala sobre o culto. O texto sagrado diz que os dois irmãos apresentaram ofertas ao Senhor e Deus atentou para a oferta de um e desconsiderou a oferta de outro. O que aconteceu? O que deu errado? Por que Deus atentou para a oferta de um e desconsiderou a oferta de outro? Vamos olhar o texto então, tá bem? Eu vou ler o texto Gênesis 4, de 3 a 5. O texto diz o seguinte: E no passado tempo aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho, e o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta, mas não por Caim e por sua oferta. Mas por Caim e por sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado e o seu semblante caiu. O seu semblante ficou abatido. O que nós podemos aprender desse texto? Já que esse texto fala sobre esse tema tão relevante, a adoração. A adoração é o modo como nós nos aproximamos de Deus, o modo como prestamos a Ele culto, como reverenciamos a Deus. Deus, como Criador e sustentador de todas as coisas, merece e requer adoração da nossa parte. E nós devemos fazer isso, né? Esse texto nos ensina, pode nos trazer uma luz para nos ensinar por que Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a oferta de outro. Observe, a primeira coisa que o texto diz que ao cabo de dias, ou nessa tradução aqui diz no fim do tempo, ou seja, no fim de um período. Tudo indica que Deus havia determinado um período e no final desse período eles deviam apresentar uma oferta ao Senhor. A outra coisa também que está presente, que está subentendido no texto, é que eles sabiam, Deus havia dito a eles de que modo devia ser adorado. Por quê? Porque eles sabiam, eles apresentaram um sacrifício de modo correto, né? Eles apresentaram, eles sabiam o que fazer naquele momento, né? Então isso mostra essa questão. Agora, o que aconteceu então que Deus atentou para a oferta de um e rejeitou a oferta de outro? O que deu errado? O erro de Caim foi ter se aproximado de Deus, né, conforme ele mesmo, Caim, desejava, né, e não conforme estava prescrito na palavra de Deus. Esse é um erro muito comum, muito comum. As pessoas querem se aproximar de Deus, mas querem se aproximar de Deus conforme o seu próprio desejo e não conforme aquilo que está prescrito na palavra de Deus, aquilo que está determinado. Não é justo que Deus, que é o alvo da nossa adoração, seja adorado conforme Ele mesmo prescreveu, né? E o sacrifício, e nessa questão aqui, o erro de Caim não foi ter apresentado fruto no lugar de um animal. Não foi isso, mas foi ter apresentado um sacrifício, foi que ele não apresentou
melhor dizendo, foi que o sacrifício de um animal, um sacrifício de sangue, devia ter prioridade antes de qualquer outro sacrifício. Porque esse era um sacrifício onde ele era a porta de entrada, onde ele estava dizendo: eu sou pecador, estava reconhecendo o seu pecado, estava dizendo: eu mereço a morte, mas eu trago alguém aqui para morrer em meu lugar. Aqui está. E apresentava então aquele animal, e o animal era sacrificado no lugar da pessoa. Isso estava apontando para Cristo Jesus. Era um indicativo de que Jesus Cristo haveria de morrer em nosso lugar. Esse é algo extremamente importante. Caim, no entanto, ele desprezou essa orientação. Ele talvez tenha dito consigo mesmo: não, eu vou fazer conforme eu quero. Eu não vou seguir essa orientação, eu vou fazer conforme eu desejo. Não vou seguir esse rito, não vou seguir essa prescrição. Esse foi o erro dele, não é? Meu querido amigo, esse tem sido o erro das pessoas ao longo dos séculos, ao longo dos tempos. Aqui está o início da idolatria. A idolatria consiste em você apresentar-se diante de Deus, ou pelo menos tentar se apresentar, ou se fingir que está se apresentando diante de Deus, mas fazer isso de acordo com a sua própria vontade, de acordo com o seu próprio querer, e não conforme a palavra de Deus. Deus exige que nós o adoremos, mas o adoremos conforme a sua vontade, conforme o seu desejo. E hoje, só tem uma forma de nós nos aproximarmos de Deus. Não é através das boas obras e nem através de qualquer outro mediador, mas simplesmente através de Cristo Jesus, o Senhor. Ele é o único sacrifício, Ele é a única oferta, Ele é a única oferta que é aceitável diante de Deus. Ou nós nos apresentamos diante de Deus através de Cristo Jesus e temos então o perdão dos nossos pecados. Temos o nosso culto aceito diante da sua presença, ou então estamos perdidos. Não existe outra forma. Se você tentar qualquer outro modo, você estará perdendo o seu tempo. Então pense seriamente sobre isso e pergunte: de que modo eu tenho me aproximado de Deus? Eu tenho me aproximado de acordo com a vontade de Deus, prescrita na palavra de Deus? O que eu sei sobre aquilo que a palavra de Deus exige de mim, do modo como eu devo me aproximar dele? Isso é de fundamental importância. Isso é a essência do culto. Sem isso, não há culto, não há adoração, né? Então pense seriamente sobre isso e comece hoje a adorar a Deus conforme Ele quer e não conforme você acha que deve ser adorado. É um erro muito grande as pessoas pensarem desse jeito, tá certo? Deus prescreveu na sua palavra. Deus orientou, assim como Ele orientou os irmãos, Ele tem orientado a nós também o modo em que eu desejo ser adorado, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Deus esteja com você. Fique em paz. Amém.